Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 24 de abril de 2020. Você sabe que dia da semana é hoje? Hoje é sexta-feira. Vamos falar nosso versinho? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Sábado e domingo. E hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, dia que o Senhor nos deu. E nós estamos muito felizes com esse dia. Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia? 5 dedos nessa mão, outros 5 aqui estão. Eles juntos vão ficar para fazer a oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por essa semana. Obrigado pela nossa família, pela união da nossa família. Abençoa nossas vidas, nossa escola, nossos amiguinhos. Abençoa nosso planeta, Senhor. Abençoa as pessoas que estão doentes, que elas possam ficar logo, logo boas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Isso, muito bem. Hoje é a nossa aula de matemática e nós vamos falar sobre a história dos números. Você sabe a história dos números? Sabe como que os números surgiram? Foi assim, vou te contar. As pessoas tinham necessidade para contar as coisas, né? Saber quantos animais tinham na sua lavoura, quantas frutas elas tinham colhido do pé. Precisavam contar e precisava registrar esses números. No começo, lá bem antigamente, sabe como que eles faziam? Por exemplo, o pastorzinho de ovelhas, quando queria contar as suas ovelhinhas, ele fazia assim. As ovelhinhas estavam lá no pasto, estavam lá pastando e ele queria saber quantas ovelhinhas tinham lá pastando, né? Para saber se alguma tinha se perdido, ou se algum animal tinha comido uma ovelhinha dele. Aí sabe como que o pastor de ovelhas fazia? Ele pegava um monte de pedrinhas para poder contar as ovelhas. Ele fazia assim, Para essa ovelhinha, ele pegava uma pedrinha e botava lá no saquinho. Aí, para essa ovelhinha, ele pegava outra pedrinha e botava no saquinho. Para essa ovelhinha, outra pedrinha, botava no saquinho. Para essa ovelhinha, ele pegava outra pedrinha, botava no saquinho também. Para essa ovelha, outra pedrinha. E para essa ovelha, outra pedrinha. Aí ele sabia que a quantidade de pedrinhas que estava no saquinho era a mesma quantidade de ovelhinhas que ele tinha. Era a mesma quantidade, era igual. Aí no final do dia, quando ele ia levar o rebanho para casa, ele fazia o contrário. Aí ele ia tirando as pedrinhas do saquinho para ver se estava faltando alguma ovelhinha. Crianças, isso dava um trabalhão. Porque e se ele tivesse perdido alguma pedrinha? Não ia conseguir contar as ovelhas, né? Aí foi passando o tempo e outros métodos de contar foram surgindo. Olha, existiam aqueles que faziam uns nós numa corda. E aí a quantidade de nós que tinham na corda era a quantidade de animais que ele tinha no pasto. Ou então marcavam com os risquinhos em ossos de animais, ou então risquinhos na parede. E ainda contavam nos dedos. Até hoje tem gente que conta nos dedos, né? Mas ainda assim não estava dando muito certo. Aí o povo egípcio criou uma maneira de representar os números escritos. Olha, dessa forma os egípcios registravam os números. Para cada número, um símbolo desses. Mas ainda assim não estava dando muito certo. Depois, um outro povo, chamado povo romano, criou um outro sistema de numeração, chamada de numeração romana. São os números romanos. Esses aqui, até hoje a gente vê por aí. Você já viu algum relógio assim, com os números romanos? Às vezes esses números são usados nos livros para marcar os capítulos também. Aí, muito tempo depois, lá na Arábia, um homem chamado Al-Khwarizmi criou os números bem parecidos com os que a gente usa hoje em dia. Querem ver? Olha só, eu desenhei aqui no caderno os números iguais aos números que o Al-Khwarizmi ele criou para representar. Bem parecido com os que a gente usa hoje, não é? Esse aqui é o número 1,
o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9 e o 0. E sabe como que ele usava? Como é que ele correspondia a cada número com sua quantidade? Era assim, ó. Era por esses biquinhos aqui que a gente chama de ângulo. Tá vendo esse biquinho? Então ele ia contando quantos cantinhos desse tinha em cada símbolo e aí representava a quantidade. Olha só, aqui o número 1, ó, ele tem aqui um cantinho. Então esse símbolo é do número 1. Esse daqui, ó, tem 2 cantinhos, tem um aqui, então é o número 2. Esse aqui tem 3 cantinhos, ó. 1, 2, 3, representa o número 3. O 4 tem 4 cantinhos. 1, 2, 3. E aqui, ó, que ficou, esse pedacinho ficou pequenininho, ó. 4 cantinhos. E aí, cada número ele ia contando quantos cantinhos tinham e aí representava a quantidade dos cantinhos. Aí, mais na frente, os números ficaram assim, como você conhece hoje, como você já escreve. Viram? Ainda bem, né? Que os símbolos dos números foram criados. E aí, nós demos o nome de algarismos para esses símbolos, em homenagem a quem os criou, que foi aquele árabe chamado Al-Khwarizmi. Viram? E essa é a história dos números que você está aprendendo a escrever. E aí, no seu deverzinho de casa, tem um jogo bem legal, que você vai contar e vai colocar o número certo no lugar certo. Você viu aí o joguinho? Joga aí que vai ser muito legal. E tem um deverzinho onde você vai também contar quantos símbolos existem aqui nesse desenho e vai colocar a quantidade de cada desenho desse aqui, tá? Quantos carrinhos, você vai contar quantos carrinhos tem, vai colocar o número, quantos corações, quantas pipas, tá bom? Quantos balões, quantas bonequinhas, quantos ursinhos, e você vai colocando os números nos lugares certos. E no outro deverzinho, você vai colocar os números na sequência correta. Ó, muito fácil, você vai fazer rapidinho, tenho certeza. Mas se tiver dúvida, é só me falar, tá bom? Um beijo, crianças. Bom fim de semana, tá? Tchau!